E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá, muito boa noite, salve, salve, no ar mais uma edição do 30 na Quinta, nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, edição de número 18, chegamos à maioridade. Estamos aqui eu, Luiz Henrique, Caio Camargo e Fred Alecrim, e este programa tem por objetivo o comentário sempre perspicaz e focado dos nossos comentaristas das notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial do varejo brasileiro e varejo mundial. A gente sempre passa aqui a semana em cheque no 30 na Quinta. O 30 na Quinta, a gente vai ao ar toda quinta-feira, sempre às 21 horas, tem um novo episódio lá no nosso canal no YouTube. Se você está vendo a gente agora aqui no YouTube, aproveita e se inscreve para receber as nossas notificações. E se você está escutando a gente em algum podcast, muito obrigado pela sua audiência e que você possa compartilhar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Boa noite, Fred Alecrim. Boa noite, Luiz, boa noite, Caio, boa noite e boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja nos vendo ou nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência e vamos lá para mais um 30 na Quinta. Salve, salve, Caio Camargo. Tudo bem, pessoal? Como é que vão? Tudo jóia? Vamos lá, maioridade, finalmente, hein? 18º episódio, ó, vambora. Olha, os bastidores desse programa teve muito debate sobre as eleições americanas e outras coisas mais. A gente deixa para outros apresentadores e outros programas. É uma audiência que a gente, embora é ao vivo na quinta-feira, a gente grava sempre de quarta, um dia antes, e hoje não sabemos como é que vai estar nessa quinta-feira de manhã até a reprodução, né? O lançamento desse episódio, mas vivendo essa ansiedade desse momento aqui, com esses números aqui que não se firmam, ninguém aposta, ninguém bate o martelo, tem tendências, mas não mora. Vai sobrar um tempinho e no final a gente volta a falar então sobre as eleições norte-americanas que, enfim, pela concorrência, polarizaram aí, obviamente, monopolizaram todas as notícias, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas vamos lá. No episódio de hoje, no 30 na Quinta, a gente tem algumas manchetes legais. A gente vai falar sobre a live shopping, a Rappi agora permite compras durante lives. A gente vai falar também sobre um novo programa de recompensa pensado pelo Carrefour. Aí daí a gente vai bater um papo sobre a Ford, que acaba de concluir a venda, né, da fábrica em São Bernardo do Campo, um ano após fechar a unidade ali no ABC Paulista, unidade essa que fica ali aí na circunscrição de onde Caio Camargo faz a sua apresentação aqui com a gente. Eu falo de Natal, é vizinho, né? É vizinho. Eu apresento de Natal e meu amigo Fred Alecrim também, estamos dois aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e o Caio Camargo diretamente de São Paulo. Vamos falar sobre o Burger King, uma ação super bacana que eles fizeram, uma nota que eles publicaram sobre estimulando o consumo também dos produtos das suas concorrentes. Daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre esse assunto. E vamos falar também sobre a Volkswagen, que lançou um plano de aluguel de carros. É isso mesmo. Então vamos começar aqui o nosso programa desta quinta-feira falando sobre, vamos aqui, a notícia que está publicada no Tecmundo, tá? Live Shopping. Rappi agora permite compras durante lives. Dentro do super app do Rappi, agora vai ser possível assistir streamings ao vivo e comprar os produtos que aparecem nos vídeos dentro do serviço de live shopping. Somos o primeiro app a lançar o serviço de live shopping no Brasil, chamado Shop Streaming. Já é muito forte na China e nós queremos popularizar essa tendência também aqui, oferecendo uma forma de consumo mais humanizada e social e um conteúdo que ajude as marcas parceiras a vender. Fecha aspas aqui para o head de entretenimento do Rappi, a Júlia Canalini. É isso mesmo. Olha, a gente já falou sobre live shopping aqui em alguns episódios atrás, né? Que em termos de app, de fato, é o primeiro e, portanto, pela sua capilaridade em nível nacional, tende a dar uma popularizada nesse processo que muita gente não sabe o que é. Eu começo com você, Caio Camargo. Cara, o mais bacana é entender o caminho, né? Há algumas semanas atrás, a própria Rappi anunciou que ia começar a transmitir lives no aplicativo, né? Que é um aplicativo para quem não conhece Rappi, né? Em outras regiões do país não tem o Rappi ainda disponível. De fato, é um aplicativo desses de delivery, marketplace, né? De serviços, principalmente restaurante, supermercado e por aí vai, né? Foi ampliando as categorias dele, mas começou agora a trabalhar com jogo, com live de artista e tal. E talvez fosse
o pré-anúncio dessa história, começa a trabalhar com o modelo de ao vivo para depois embarcar o sistema de pagamento, que é um sistema que eles têm, né? Todo um motor de pagamento, e você consegue fazer o sistema via live. Eu sempre apostei que eu acho que essa briga do live commerce, se não entrasse um player pequeno, se alguma empresa aqui no Brasil não começasse a trabalhar logo, isso ia acabar ficando na mão de um grande, uma Amazon, um TikTok, um Alibaba, e não deu outra. Quem está capitaneando, começando essa conversa de um jeito mais forte aqui, vai ser o Rappi mesmo, né? Lembrando, live commerce não quer dizer que é um QR Code numa tela, né? Para enquanto você assiste a live num streaming e tal. Não se trata disso, se trata de você comprar dentro do vídeo, você comprar dentro da mesma plataforma que você está assistindo o vídeo, tá? Fred, a gente falou sobre esse assunto, mas parecia algo um pouco distante do que agora pode se tornar algo mais popular pela entrada desse importante player. Exato, né? E o bacana é exatamente o que Caio trouxe. A gente via como algo ainda muito pontual, né? A gente falou aqui de ferramentas que a Amazon estava lançando, a gente falou do TikTok, como o Caio lembrou, o Instagram, mas o que o Rappi faz, né, dá mais um movimento muito interessante, que foi o primeiro aplicativo a ter tudo ali dentro, né, uma espécie de Amazon dos aplicativos de entrega, porque você poderia fazer troca de dinheiro, você pode comprar não só o alimento, mas também as compras no supermercado e farmácia. E aí ela acaba agora com essa estrutura de super app, trazer também uma solução muito interessante, necessária e, principalmente, eu acredito que agora vai popularizar mais ainda, porque aquele pequeno negócio que não teria acesso a desenvolver sua própria plataforma, agora vai ter através da plataforma do Rappi. Então, marca aí um excelente posicionamento da sua marca e em solução. O que, dentro dessas brigas, por onde que você coloca, né, você desvia um pouquinho ali do percentual, a negociação com o Uber Eats, com o Rappi, e você traz mais um motivo para esse empresário ficar, porque eu tenho agora uma solução que é muito de vendas, é focado em vendas e que gera muita conversão, tendo em vista o sucesso que isso tem em outros lugares, como, por exemplo, na China, e eu acho que foi um grande ponto aí para manter aí a lealdade dos empresários que lá estão. Ok, meus amigos, então vamos mudar agora de assunto, vamos falar sobre a notícia publicada aqui na Neofeed. Deixa eu buscar para vocês. Vamos lá, com o programa de recompensa, Carrefour quer ir mais fundo no bolso do consumidor. A rede varejista apresentou um programa de recompensas com o objetivo de aumentar o share of wallet de seus consumidores. Daqui a pouquinho a gente traduz para vocês, calma. Carrefour vai lançar também sua primeira loja autônoma até o final deste ano. Então vamos para a notícia, no seu detalhe aqui. A vida não está fácil para ninguém e no meio de uma pandemia que tem afetado a renda dos trabalhadores, o Carrefour está adotando uma estratégia para que os consumidores concentrem suas compras nas lojas da rede. Um passo em direção a esse novo modelo foi criado na última quinta-feira, dia 29 de outubro, quando a rede varejista francesa anunciou detalhes de seu programa de recompensas, o Meu Carrefour, e da reformulação de seu aplicativo, que serão lançados oficialmente. Na verdade, foram lançados antes de ontem, né? Antes de ontem, desculpa. Na nossa 3 de novembro. Então vamos lá, eu começo contigo, Fred, porque isso aqui é o quê? É cashback? E vamos traduzir o que no varejo aí, o share of wallet, é o que é? Share of wallet é a participação no orçamento do cliente, a participação na carteira. O wallet é carteira, o share é a participação, você tem o market share, que é a participação no mercado, e aí você tem o share of wallet, que é dentro daquele orçamento que o cliente tem disponível para gastar, para investir, o quanto que vai para a sua marca. Essa recompensa é um cashback? Existem várias formas de você fazer recompensa. A que está mais popular hoje é o cashback. Agora, o que eu acho muito interessante desse modelo do Carrefour, primeiro, ele tem 20 milhões de usuários cadastrados, é muita gente, né? E o grande negócio que há é porque quando a gente fala em app, quando a gente fala em aplicativo, a gente fala em, primeiro, motivo para baixar o aplicativo e, segundo, motivo para continuar usando o aplicativo. Não à toa que um dos aplicativos mais usados no varejo americano, são os dois principais, é o do supermercado Target e o do Starbucks, né? Porque lá você consegue fazer tudo. Você dá a gorjeta pro barista, você faz um pedido antes, você faz a entrega em domicílio, ou seja,
E, além do mais, quem compra ali dentro tem as recompensas, tem os benefícios, tem o cashback. Então, eu dou motivo para o cara usar o aplicativo. Imagina se você tem isso fora, né? Então, eu baixo o aplicativo, mas nunca vou usar. Então, eu preciso dar motivo para que aquela base que está ali seja aquecida e utilize, porque aí eu vou... quanto mais eu utilizo, eu mantenho dentro do aplicativo, eu começo a entender o comportamento daquele consumidor, porque ali dentro do aplicativo é o meu ambiente de controle e eu tenho dados, eu tenho informação, eu posso também tomar decisão que favoreça esse consumidor a partir do seu perfil de consumo. A notícia da conta, antes de eu passar a palavra aqui para o Caio, das lojas autônomas, mas na verdade é só uma afirmação do CEO que diz assim, olha, temos um plano de expansão de lojas autônomas dentro de empresas e também de prédios residenciais, mas sem fornecer maiores detalhes. Caio, falando sobre o aplicativo, eu te pergunto uma coisa, você acha que, sei lá, em 5 anos, esse aplicativo do Carrefour vai valer muito mais do que todas as lojas do Carrefour físicas e os seus centros de distribuição? Espera aí que eu vou pegar minha bola de cristal aqui embaixo. Pergunta para Alexa, Caio. Pergunta para Alexa. Não, deixa eu só fazer um complemento antes aqui que o Alecrim colocou, cara, e a gente falou disso algumas semanas atrás também, quando a gente falou do anúncio do Magalu, que ele estava comprando uma outra empresa com questão de alimentação e tal. Uma coisa importante que o Alecrim falou, né, que não é só o uso, tipo o Starbucks, que é o barista tal, é só o momento do Starbucks, né? A gente acabou de falar do Rappi, por exemplo, que ele começou a colocar as lives e outros assuntos que não fosse só a compra, né, cara? Que esse é um desafio bacana de você usar, né? Se você faz a compra do mercado uma vez por semana, né, como é que eu faria você usar 5 vezes por semana o aplicativo? Então, as marcas estão buscando esse relacionamento também amplificado. Tem essa questão da loja autônoma que eu acho que é de super importância, tá, nessa história. É um caminho, as marcas estão ainda entendendo, não tem o contexto da Covid, de menos digital, mas acho que a conta, na verdade, é que menos funcionários você cria uma loja que operacionalmente pode ser mais lucrativa, tá? Mesmo que ela não venda muito, quanto um pequeno mercado, mas se ela tem um custo hiper reduzido, basicamente é o local do espaço, o aluguel do espaço e a tecnologia resolve o resto. Obviamente não é só isso, né? Mas você consegue ter uma questão de operação mais interessante, mais lucrativa. Então, é um caminho bacana que estão batendo. Agora, eu acho que pelo tamanho do player como esse, sempre teve dúvida, já teve muito rumor e voltando rumor de como seria a operação no Carrefour no Brasil, se está em xeque, se o Carrefour ali fora quer fechar e quando vai fechar tal. Mas assim, pelo tipo de volume de loja, demora para um canal digital desse, de fato, crescer sobre a loja física, tanto quanto se espera ou como a gente desejaria. Talvez 5 anos... Dado o que a gente aconteceu nos últimos 6 meses, cara, não tenho ideia do que vai acontecer nos próximos 5 anos. Pode ter uma revolução, mas assim, é uma possibilidade em aberto. Eu diria que é uma possibilidade, mas assim, não cravaria isso, não. Teria que ver passar muita água embaixo dessa ponte ainda, cara. Mas com 20 mil usuários, né, ainda que haja distinção entre baixar e utilizá-lo, como o Fred falou, é uma galera, hein? 20 milhões. Mas isso é relativo. Tem o que é download, tem o que é usuário ativo no último mês, tem o que são usuários mais constantes, recorrentes, ou que só fazem uma única compra. A gente viu um dado recente, acreditem se quiser, né? No e-commerce brasileiro, mais de 90%, vamos botar na taxa dos 90 essa conta, né? Mas 90% das compras no e-commerce são referentes a um único SK1, a um único produto. Então as pessoas entram, compram uma única coisa e saem, né? No universo do supermercado isso é um pouco mais difícil, cara, mas para vocês entenderem a dinâmica que assim, ter o download não queira dizer que as pessoas estão usando. A gente está olhando o tempo aqui e tal, mas eu vi um comparativo de que a Globoplay hoje, ela é o maior serviço de streaming do país, superando a própria Netflix, né? Só que a Netflix tem 17 milhões de usuários, a Globoplay tem 20 milhões de usuários no país também. O problema é que a Globoplay, nos 20 milhões, faz a conta de quem acessa o site da Globo.com, etc., tal, com a mesma conta. E você tem 17 milhões de contas pagantes no Netflix, que é uma diferença gigantesca e monstruosa em valores disso. Então, são números importantes que mostram a capacidade de você lucrar no curto prazo com aquelas pessoas, mas são verdades assim que tem que ser vista com alguma cautela. Só um ponto, Luiz, só um ponto para complementar aí, dois pontos. Embora a Globoplay tenha 20 milhões e
tenha toda essa informação, mas pelo menos eles têm as informações e eles podem, por exemplo, saber quem é assinante, quem não é, e dizer assim, eu vou desenvolver aqui um movimento para quem não é, para que ele vire assinante, né? Então, isso é importante, que é a informação e os dados. E a outra coisa é trazer fazer o consumidor que entre na loja, ele ter o celular na mão, né? Para começar a usar o aplicativo, e o aplicativo ser ali uma ferramenta de compras para o consumidor, né, Caio? Isso é muito importante. Eu entro na loja e eu já fico com aquela vontade de pegar o celular, porque eu sei que ali eu vou ter algumas vantagens, tipo me localizar dentro da loja, ter cupons de desconto, várias outras coisas, comprar ali e receber em casa, fazer pesquisa de preço, entre outras coisas. Isso aí tá funcionando cada vez mais. Segue, mestre. Eu fugi, mas voltei. Estou aqui. Vamos lá. Você foi dar uma olhada como é que tá no podcast e nem percebeu. Só você que está vendo a gente no YouTube que viu o que aconteceu agora. E se você não viu a gente no YouTube, corre aqui pro YouTube rapidinho e vê nesse episódio no YouTube também, pra vocês verem o que aconteceu agora, vocês não têm ideia. Só você que está no podcast escutou, não percebeu nada, vai ter que ir no YouTube para ver. A diretora me contou aqui no ponto eletrônico que ele foi ver como é que estava a votação nos Estados Unidos, se houve alguma alteração. Aí ele saiu. Ele falou, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eleições, porque tem algumas coisas engraçadas. A gente que gosta dessas eleições, há mais de 20 anos que eu sigo, e essa noite foi tão engraçado de dormir 1 da manhã e ter a menor noção do que podia acontecer. Mas daqui a pouquinho aqui... Eu vou falar para você que eu assisti o Trump falando ao vivo 2h30, bicho. Uau, eu não cheguei nesse ponto. Olha, você que está assistindo a gente, esse é o 30 na Quinta, apresentado todas as quintas-feiras, tem sempre um novo episódio, 30 minutinhos, com um resumo das notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial do varejo, com um comentário de Fred Alecrim e Caio Camargo, os meus dois amigos palestrantes, escritores e consultores. Então, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o nosso link aí no podcast que está nos ouvindo. Próxima notícia foi publicada no G1 e diz o seguinte, olha, a Ford... ela conclui a venda de fábrica em São Bernardo do Campo, 1 ano após fechar a unidade no ABC Paulista. Em junho, a Prefeitura de São Bernardo já havia anunciado a venda do espaço por R$550 milhões, mas empresas negaram na ocasião. A fábrica atuou por 52 anos na produção de veículos na cidade e foi vendida para a construtora São José e Fran Capital. Caio, eu vou direto para você. Vamos lá. Você tem detalhes importantes desse processo, mas toda vez que uma fábrica, um player tão importante como a Ford fecha, e na ocasião do fechamento, motivos internacionais, desafios internacionais, enfim, muitas vezes a gente passa muito com esse mesmo desafio aqui no Rio Grande do Norte, com a questão do petróleo, por exemplo, mas são players que são internacionais, são contingências, enfim, compliance, uma série de coisas que fazem com que esses players deixem locais como esse. Imagina, uma cidade forjada, construída basicamente com essa estrutura fabril, exatamente. E aí fecha. E aí, o que esperar disso que repercute não só na sua cidade, mas principalmente no importante estado de São Paulo? Rapaz, falar do Grande ABC aqui, que é a região que eu nasci, na verdade eu nasci em São Paulo, mas eu cresci integralmente, né? Minha vida foi no ABC. Tem toda uma história, né, que ela passou de um polo industrial para um polo de serviços e ela vira cada vez mais um polo de serviços, né? Essa transformação dessa questão, principalmente para a autometalurgia, automotivo e tal, e como foi mudando aí ao longo desses últimos 20 anos, 25 anos, né, por esse processo. Mas a coisa bonita da Ford, tá, que eu acho que é legal, e por isso que a gente quis trazer aqui para o 30 na Quinta, é que sai uma indústria que tinha um peso considerável na cidade, tanto pelo imposto, pelo ICMS e tal, mas principalmente pela questão de empregos, né, que ela empregava 2.800 pessoas, mas o grupo que adquiriu a Ford está falando de ser o principal centro logístico da América Latina, cara, né, pelo tamanho, pela capacidade de produção, de escoamento e tudo mais. Para quem não conhece a Ford, vale a pena dar uma olhada no Google Maps. Aqui é uma região central e que você está na mesma distância do litoral, das cidades principais do NBC, diria Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, nessa conversa muito próxima. É um nó, ela está exatamente no nó. E São Paulo, né, está exatamente a uma rua da divisa com São Paulo. Então, um termo que está nessa matéria que eu achei muito bacana, que o consórcio fala, é que vão chegar carretas e vão sair motos para São Paulo inteiro nessa história, né? E o que isso favorece?
numa região de pessoas, né? Que está mudando essa dinâmica e tal. O e-commerce, o digital vai favorecer isso. Então, assim, esse é um hub que vai ser muito procurado por empresas digitais, para escoamento de e-commerce, para virar um grande hub desse escoamento. E está se falando hoje em quase 5 mil pessoas empregadas diretamente, que era quase o dobro do que a própria fábrica da Ford empregava no tempo auge dessa história. Obviamente, tem sempre a questão indireta. E, obviamente, que o impacto de 5 mil pessoas numa área dessa, num hub logístico, vai trazer startups, vai trazer serviços, vai trazer loja, comércio em volta. Então, isso revigora a coisa. Então, sai o modelo, olha só que coisa bacana, gente. Sai o modelo industrial e entra o modelo digital, que é a nova era aí da cidade, das smart cities, crescendo para esse lado. Então, uma baita coisa bonita que aconteceu para a cidade de São Bernardo, e acho que vamos ter aí um futuro bem interessante aqui no local que era Ford antes, cara. Ô Fred, fica a dica então para cidades como a nossa aqui, que perderam algumas plantas fabris muito importantes nos últimos anos, né? Isso, o interessante, né, que Caio traz é que uma coisa ela evolui, né? Então uma perda não necessariamente pode ser uma coisa ruim, porque ela é substituída por algo, né, gerar o dobro de empregos, se adequar, a cidade se adequando aos novos tempos e a que tipo de infraestrutura e que tipo de estrutura ela tem que oferecer para ser uma cidade atrativa para negócios também. Né? Então, isso é muito importante. E a gente pensa nisso também, eu lembro muito que o Caio fala aqui sempre com a gente, que hoje, principalmente o digital, o grande desafio é logístico. Né? É fazer o produto chegar, né, Caio? Você fala muito isso aqui pra gente. Então, vender vender é fácil. Montar um site, botar fotinha bonita lá e alguém clica, passa pelo meio de pagamento, essa parte fácil do processo, né, cara? E fazer tudo isso sem encher a cidade de caminhões, né, sem dificultar o trânsito, né? Ou seja, você tem que pensar nessa fluidez também, né? Então, isso é muito importante. Tá aí, então. Vamos para a próxima notícia, que é muito interessante, chamou a atenção. Notícia publicada aqui na CNN Brasil, mas virou meme, enfim. Olha que interessante, gente, você que está curtindo o nosso Treta na Quinta. Burger King pede a seus clientes que comprem do McDonald's. É isso mesmo que você ouviu agora. O Burger King deu um passo bastante incomum nesta semana. A rede de fast food convidou os clientes a fazerem pedidos no arquirrival McDonald's, assim como em outros restaurantes concorrentes. A filial da empresa no Reino Unido tuitou uma declaração na última segunda-feira, dia 2, pedindo aos consumidores que apoiem seus estabelecimentos locais de fast food durante a pandemia de coronavírus, sejam eles unidades do Burger King ou não. E abre aspas aqui para o tweet, tá? Nunca pensamos que pediríamos a você para fazer isso, mas restaurantes que empregam milhares de funcionários realmente precisam do seu apoio neste momento, diz o tweet, que menciona KFC, Subway, Domino's Pizza, além de outras redes. Então, se você quiser, vamos lá. Então, se você quiser ajudar, continue se deliciando com refeições saborosas, seja por delivery, takeaway ou drive-thru. Pizza Hut, Five Guys, Greg's, Taco Bell, Papa John e Leon também foram mencionados, assim como estabelecimentos independentes. Pedir um Whopper é sempre melhor, mas comprar um Big Mac também não é uma coisa tão ruim, diz a mensagem. Fred, começa com você. Você sempre fala, mas, né, a gente já falou aqui no programa, em palestras que você deu, que a gente estava fazendo junto assim. Quem se destacou foi gente que inovou e foi gente que teve empatia, que pensou nos outros. O Burger King dá um show com essa nota, hein? Fantástico, e ao mesmo tempo não deixa de dar uma alfinetadazinha no eterno concorrente, porque comer o Big Mac não é tão ruim, né? Poderia, né? Assim, não é tão ruim assim, né? Enquanto que comer um Whopper é sensacional, comer um Big Mac não é tão ruim assim. Mas eu diria que é uma alfinetada com classe dentro de um algo maior, né? E embora de todos esses nomes aí que ele falou, eu só iria no Five Guys. De toda essa lista aí, eu não sei o que Caio prefere. Eu achei assim, super bacana. Uma pegada duro, né, cara? Five Guys é fantástico também, cara. Eu sairia no Five Guys, né? Só para explicar para o nosso ouvinte, nosso telespectador, o contexto do tweet tem a ver com o novo lockdown no Reino Unido, tá, gente? Por isso que eles vieram a público defender que você possa
né, contribuir para mitigar os efeitos de uma nova onda de demissões. Mas vai lá, Fred. Não, eu acho, então, isso é interessante porque, primeiro, não foge da característica do Burger King de bom humor na sua campanha, então tem essa coisa que, né, bem interessante. A rivalidade, né, acirrada entre as duas marcas, né, cara? Não foi. Então eles fazem isso com muita inteligência e tem também esse apelo para fortalecer todo mundo. Então, se você come 3, 4, 5 vezes por semana, que você coma um dia em cada um para você fortalecer e manter todas essas redes abertas. E tem a necessidade disso, né? Essa semana eu li uma notícia que não está na nossa pauta aqui. É uma rede que é muito conhecida de cafeterias lá no Reino Unido. Também tem outros locais do mundo, Nova York, por exemplo, tem também. É o Pret a Manger, né, cara? Que é uma rede que eu sei que você também gosta bastante, Alecrim também nessa história toda. Que é uma rede mais focada num lifestyle um pouco mais saudável, de coisas menos, né, fritura, né, produtos mais naturais e tal. E os caras estão com resultados de 10 anos atrás, cara. Eles retrocederam 10 anos em termos de resultado por conta da pandemia. Só para ter uma ideia de como essa marca ela é pujante em tempos, né, normais. Até o ano passado eu estava vendo um estudo dele super bacana que tinha. Eles têm uma academia de treinamento, cara, fantástica, assim, para desenvolvimento de talentos e tal. Só que frente a lockdown e você não ter gente na rua, negócios que vivem de fato 100% de conveniência são os primeiros impactados nessa história toda, né? E não é a refeição, a grande refeição, não são uma das grandes refeições do dia, o almoço ou o jantar que é mais necessário, mas são aquelas redes de conveniência que funcionam com o cafezinho naquela hora, bolachinha, biscoito, coisa que você compra rápido, e aí, de fato, fica faltando o movimento lá e acaba tendo um impacto muito negativo. Uma atitude muito bacana dos caras do Burger King, sem dúvida nenhuma. Ok, então segue o programa. Agora, numa notícia publicada no Consumidor Moderno, estão aqui. Volkswagen lança plano de aluguel de carros. Por enquanto, o Volkswagen Sign & Drive terá apenas 2 modelos disponíveis para locação, o T-Cross e o Tiguan. Olha só, gente, a pandemia do novo coronavírus mudou não apenas a frequência com que as pessoas se locomovem, mas também a forma como elas se sentem mais seguras para fazer isso. Uma pesquisa do Ibope Inteligência de julho deste ano mostrou que em São Paulo, 30% das pessoas pretendiam usar mais o carro particular e outras 34% evitariam o ônibus. Por outro lado, ficando mais em casa, a manutenção de um carro parado na garagem boa parte do tempo se tornou motivo de questionamento para muitos. Visando os consumidores que preferem alugarem ao invés de comprar automóveis, a Volkswagen lançou ontem um plano de aluguel de carros da marca. Bom, enfim, a notícia segue falando... A gente percebia esse movimento muito já da Localiza e de outros players, mas da própria fabricante, me parece que no Brasil é a primeira, né? Caio Camargo. Executando, sim. Faz parte do contexto que a gente falou da própria montadora se renovando, dos parques Fabris se renovando, né? Eu acho que, não sei se foi a Ford que foi a primeira, eu acho que a própria Ford foi uma das primeiras, ou GM, a anunciar isso lá fora, né? Que faria esse movimento de locação e que o grande negócio estaria não na posse do automóvel, mas na utilização do automóvel, né? Obviamente que é um modelo que é difícil você implantar, não é simples. Eles estão usando em categorias de automóveis que eles estão querendo, de fato, emplacar mais do Brasil, né? Emplacar, literalmente falando, né? De colocar mais placas, vender mais carros, né? Nesse sentido. Mas da fato de você também ter categorias que eles querem forçar um pouco nesse mercado, né? Eles não vão mexer no Gol, né? Num carro desses que mais vendem deles, tal, nessa história. Uma GM mexeu com o Onix, por exemplo, nessa história, porque eles vendem muito desses carros, ainda é o 80-20 da conversa deles lá, é o Pareto deles nessa história toda. Mas são modelos que as indústrias precisam estar atentas, é um movimento bacana. Além das próprias locadoras tradicionais, você tinha a Porto Seguro fazendo, né? Tem uma série de empresas diferentes e tal, e até startups começando a propor esse modelo, além dos tradicionais modelos da carona, do uso compartilhado, uma série de outros usos que a gente está vendo nessa história aí. Ô Fred, você que não abandonou o carro, só tem um carro em casa e pretende comprar uma dessa
participar de um processo desse também, ou você vai continuar pegando o seu modelo mental. Eu gosto muito do modelo mental, né? Essa questão de, por exemplo, você alugar, não sei se um pacote de um mês, como ela coloca aqui, mas uma semana, um final de semana, e você não ter custos com documentação, com emplacamento, com seguro, né? Você vai se preocupar só com combustível. Então, eu acho que isso aí tem tudo a ver com essa nova geração, e acho também que vai ali pegar uma fatia de Localiza, Movida, porque tem toda uma turma que já está nesse conceito de usufruir e não possuir. Eu acho que isso vem muito ao encontro do que a gente está vendo no mundo da moda, com a economia circular, com aluguel e tal. Então, eu acho que vai muito nesse encontro também a indústria de automóveis aí abraçando também esse movimento. Falta muito pouco tempo para acabar o programa, mas vamos lá. Caio Camargo, quem vence, Biden ou Trump? Biden vence e leva? Acho que a melhor pergunta é essa. Acho que sim. Eu acho que leva sim, cara. Eu acho que leva sim, apesar de tudo. Vai ter um pouco de barulho, vai ter um pouco de enrolar para poder comemorar, mas foi. Eu vou ser muito transparente, eu acho que não vai mudar muita coisa, assim, como se imaginava que mudava em nada, tá? No final das contas, é só imaginar que no governo Obama o Brasil tinha um tratado com os Estados Unidos que não vai mudar muito. Quisemos fazer muitas coisas com o Trump e não aconteceu quase nada do que se pensava que ia acontecer nas facilitações. Então não vai mudar muito na história do Brasil, assim como se pensa. Eu ainda acredito que vai dar o mesmo, no final das contas, para a gente. Fred, 20 segundos para você. Eu estou com o Caio, concordo demais. Hoje um dos principais, mais importantes para o Brasil do que os Estados Unidos tem sido a China. É o nosso principal parceiro econômico, e o que tem de positivo entre o Brasil e os Estados Unidos é o elogio de um presidente para o outro, de um presidente para o outro, mas a gente não tem se dado bem não nessa balança com os Estados Unidos. Então eu estou com o Caio. Se mudar alguma coisa, 10% melhorar, já vai ser um avanço absurdo, né? O programa fica por aqui, semana que vem a gente volta, aí sim já com um novo presidente nos Estados Unidos da América. Obrigado por sua audiência e até lá. Até mais. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.